Imagine que você está caminhando pela cidade em uma noite escura e chuvosa. Ao seu lado está um amigo com o qual você tem bastante intimidade e vocês seguem pelas vielas de um bairro relativamente tranquilo que vocês já conhecem. Os pedestres caminham ao redor, mas eles estão submersos na própria vida, com guarda-chuvas em punho e sem prestar muito atenção em vocês dois, que também estão ali, mesmo que ninguém os veja. Nesse momento, você entra em uma cabine telefônica enquanto o seu amigo te espera do lado de fora e resolve fazer uma ligação para alguém especial. Alguns poucos minutos depois, você sai da cabine, cedendo espaço e entregando o telefone a ele, que agora está de costas para você. A chuva continua caindo, os pedestres vão passando por você um a um, e antes que você consiga se defender ou gritar por ajuda, você é sequestrado sem nenhum motivo aparente. Também não é possível descobrir se alguém lhe procurou ou se sua falta foi notada porque você passa 15 longos anos em um cativeiro, sem contato externo, sem nenhum acesso a outros espaços senão seu quarto, e respirando um gás misterioso todas as noites para forçar o seu sono, que certamente não viria fácil. E enquanto dorme, seu quarto é cuidadosamente limpo, roupas novas de cama são colocadas sem que você acorde, mais comida é posta à mesa, e você passa dia após dia recebendo esse serviço de quarto ingrato, enquanto se questiona como diabos foi parar ali. Os cabelos e a barba crescem, alguns novos fios brancos te cumprimentam, você envelhece de forma silenciosa e solitária. Mas nesse quarto, rompendo o silêncio brutal do isolamento, há uma velha TV de tubo. Sua única janela chiada para o mundo lá fora. Nela você encontra companhia, amor e informação. E depois de todo esse tempo preso e sozinho, sem nenhum motivo aparente também, você é solto de uma hora para outra, libertado finalmente. E ao mesmo tempo que quer entender o porquê de ter ficado todo esse tempo preso, você também quer vingança. Essa é a trama inicial de Old Boy, o filme de 2003 dirigido por Park Chan-wook, diretor que é conhecido como Tarantino do Oriente e que, bom, eu não concordo com esse termo. Nesse ano eu tive o privilégio de ver esse filme no cinema, e eu digo o privilégio mesmo, porque a versão que eu vi no cinema foi remasterizada em 4K diretamente da película original. E o que eu tenho pra falar inicialmente é que esse é o maior plot twist da história do cinema. Eu vou usar a palavra possivelmente para completar o título desse vídeo aqui no vídeo em si, porque eu não quero que vire uma briga sobre qual é o maior plot twist do cinema aqui nos comentários. Eu sei que vocês devem ter visto algum filme com plot twist tão interessante quanto esse, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários só o nome do filme, por favor. E também porque minha ideia é complementar esse vídeo com um outro, onde eu falo de alguns dos maiores plot twists do cinema. E a gente sabe que o título do vídeo, no final das contas, é uma hipérbole, né? Então, tudo bem. É possivelmente o maior plot twist do cinema, mas o maior plot twist de todos seria você, além de dar um like, compartilhar esse vídeo com alguém. Toma essa. Se você não viu esse filme em 20 anos, hoje eu finalmente vou te convencer a assistir. E se você já assistiu, quero te contar algo que descobri sobre ele. Mas para isso, alguns spoilers podem aparecer, obviamente. Por isso, vou deixar aqui embaixo na linha do tempo um aviso quando eu conto a reviravolta do filme. Então, pode assistir sem medo. Eu sou Gabriel Guinan e seja bem-vindo ao Entretenimento Basta. Old Boy é um dos raros casos onde a adaptação consegue ser melhor que o original. Isso porque a dinâmica entre protagonista e antagonista no filme é extremamente melhor construída do que no mangá japonês do Nobuaki Minegishi. Muito pelas rimas visuais que brincam com nossa memória e com a memória dos personagens durante o filme, mas também porque esse é um vilão com uma motivação muito bem desenvolvida. O filme do Park Chan-wook é um cult clássico moderno. Podemos defini-lo assim porque, bem, ele não somente trabalha de forma criativa e excepcional a linguagem do cinema, mas também é repleto de ideias e conceitos tanto da filosofia quanto da psicanálise. Ou seja, é um longa com um jogo moral em que acabamos por nos aprofundar na psique das personagens, questionando não somente a verdade, mas também o que motiva e movimenta esses personagens. Isso vem de uma grande influência do diretor de romancistas como Kafka e Dostoiévski, além de uma grande influência do próprio Alfred Hitchcock, um mestre do cinema. Além de tudo, é um filme tenso. Daqueles que você não consegue pausar.
Mas calma que a gente vai chegar até ali. Quando conhecemos nosso protagonista, o Daizu, entendemos que ele é um bêbado desajustado e desbocado que está atrasado para o aniversário de sua filha por ter sido detido pela polícia. Assim que é liberado pela polícia, ele liga para a casa de um orelhão e, então, é sequestrado e preso em um pequeno quarto, apertadinho, com somente uma TV, por longos 15 anos. É como se ele ficasse em um Ibis, mas sem poder sair do quarto por nada, então você já entendeu o inferno que é, né? Durante todo esse tempo, a pergunta do porquê estava ali ecoava na cabeça do personagem principal, mas após algumas frustradas tentativas de suicídio, o Daizu buscou treinar seu corpo e sua mente. Seu sequestro por si só já representa uma ruptura na instituição da família, uma vez que o Daizu perdeu sua filha e acaba por viver uma vida solitária e sem propósito. Quando finalmente é libertado, sua busca por vingança torna-se o fio condutor da narrativa, refletindo como a ausência de uma estrutura familiar convencional e seu confinamento da realidade moldou seu senso de identidade e moral. O personagem volta às ruas movimentadas de Seoul e encontra-se desorientado, sendo sobrecarregado por sons, imagens, ruídos, ecos de vida. É como se um animal selvagem tivesse sido solto após anos em cativeiro. Quando foi solto, o Daizu recebeu um pacote que continha um celular e algum pouco de dinheiro, junto com uma enigmática mensagem que o motiva a correr atrás da verdade, do que o levou a ser preso. É aí que temos o tema central da narrativa, uma busca por justiça e vingança, para além da busca pela verdade. É interessante nós prestarmos atenção em como o filme trabalha as diversas mídias. Quando confinado, o personagem só tinha contato com a verdade da TV. A televisão é mais do que um simples objeto inanimado. Ela representa a única conexão de Daizu com o mundo, durante todos os seus longos e dolorosos anos de confinamento. O mundo pela TV está bem diante de seus olhos, visível, mas inatingível. Ele pode ver, ouvir, testemunhar, mas está isolado de toda a experiência humana. Ele experimenta apenas uma amostra da vida, sendo privado da capacidade de vivê-la plenamente. Para o Daizu, essa experiência se traduz em sofrimento. Quando solto, é através do celular e de mensagens que acaba descobrindo determinadas pistas. A mídia, de modo geral, desempenha um papel crucial na revelação das verdades ocultas e na manipulação das percepções, e é através da mídia que o Daizu descobre as pistas para sua busca de vingança. É como o polvo que Daizu tenta engolir como primeira refeição. Um mundo cheio de tentáculos, repleto de mídias que irão te fornecer verdades ou meia-verdades, histórias que se ramificam, mas que tem um ponto em comum que liga todas elas. Além disso, o próprio polvo é tido como um animal afrodisíaco, o que já faz a primeira ligação com o Édipo que precisamos para seguir aqui. Nesse restaurante em que come um polvo, Daizu conhece Midô, uma garota jovem, simples, meio solitária e virgem, que tem hobbies como conversar com estranhos através da internet. Ela chega a cuidar de Daizu depois ele desmaiar e acaba por embarcar nessa jornada de descobertas e segredos junto ao protagonista, logo após ter lido trechos do diário pessoal dele. Um romance então vai se criando entre os dois, com ela prometendo se entregar sexualmente para ele, o que chega a acontecer de fato depois que ele a salva de uma determinada situação. Toda a trama se desenvolve com um ar detetivesco e o verdadeiro propósito de sua prisão é desconhecido. Ele nunca soube o motivo por trás de seu confinamento, mas será que é isso que Daizu precisava saber? Por que foi preso? Ou por que foi solto? A libertação de Daizu marca o início de uma armadilha insidiosa, cuidadosamente planejada por Undine Lee, o vilão do longa. Daizu, movido por um apetite insaciável por vingança, encontra-se subitamente em um jogo orquestrado por seu misterioso raptor. Undine utiliza uma série de adereços e pistas para provocar a fera interior de Daizu. Ele alimenta a sede de vingança do protagonista, fazendo-o acreditar que deve buscar respostas para descobrir o porquê de sua prisão. Cada pista, cada confronto, cada revelação intensifica as emoções reprimidas de Daizu, levando-o ao limite emocional. Porém, o que Daizu não percebe é que sua busca por vingança está sendo cuidadosamente moldada e controlada. O Undine Lee projeta uma realidade complexa na qual ele é tanto mestre quanto o ator principal. O Daizu é apenas uma marionete, um espetáculo de vingança perfeitamente coreografado. Ele pensa que sua fome insaciável por vingança o mantém vivo e o aproxima de descobrir a verdade. Só que, no entanto, Undine Lee também alimenta a esperança de Daizu. A genialidade se encontra no vilão, justamente porque ele espera que, uma vez que Daizu obtenha sua vingança e descubra a razão de seu cativeiro, o vilão, finalmente, encontrará a redenção e a liberdade de que precisa.
Esse jogo de poder entre antagonista e protagonista se desenrola por quase toda a trama, com cenas violentas e marcantes, posta aqui para representar o quão cruel e doentia uma vingança é, de forma física e psicológica. E são essas sequências que causam uma tensão no espectador, mas que conseguem ir muito além disso, causando também terror e repulsa em quem assiste. Durante todo o filme cria-se um medo do que pode acontecer, um horror iminente, sabe? E enquanto toda essa sequência gráfica vai acontecendo, o Dae-Su vai se apaixonando cada vez mais por Mido, enquanto o Jin-Lee sempre mostra-se para além de Dae-Su, criando e controlando uma narrativa que culminará na grande revelação que existe nesse longa. Por mais que todos os personagens do filme estejam carregados desse caráter maléfico, a grande sacada é como são postas as situações de humor, muitas vezes um humor mais sujo e até feio, para fazer com que nós ainda tenhamos algum tipo de empatia por esses personagens. O Dae-Su, por exemplo, o tempo todo parece um animal. Isso até é normal, né? Até porque ele ficou preso como um. Mas na sua relação com Mido, até pela inocência que ela tem, faz com que esse lado animalesco dele fique minimizado. Pois bem, o Dae-Su finalmente consegue o embate com o grande antagonista e então descobre, por meio de uma conversa com ele, o que levou o Jin-Lee a prendê-lo. E nossa, quão poético é o filme a abordar essas cenas de memórias que atravessam os personagens. No final, o grande crime do Dae-Su foi ter falado demais, mesmo não tendo falado tanto assim. O que é bem significativo quando pensamos na explicação que o personagem dá de seu próprio nome, logo no começo do longa, né? Aquele que convive bem com as pessoas. O Dae-Su, pouco antes de mudar de cidade, quando jovem, ainda na escola, viu Woo Jin e sua própria irmã trocarem carícias sexuais. O moleque tava chupando o peito da própria irmã numa tarde, pois é, incesto. É interessante como esse filme é repleto de momentos que remetem ao complexo de Édipo, né? Novamente aqui aparecendo, já que o peito é onde a mulher amamenta o filho, enfim. Depois de ver a cena, o Dae-Su acaba contando para um amigo próximo e vai embora da cidade que morava. O que ele não sabia, até o vilão informar basicamente para ele, é que aquilo que ele contou pro então amigo se espalhou e acabou por virar um grande boato que se modificava a cada vez que era contado. De repente, a escola toda dizia que a garota estava grávida do próprio irmão, o que acabou culminando no suicídio dela, que é talvez a cena mais bem editada desse filme, porque são 2 minutos puros de cinema. Tá bem, o Dae-Su foi confinado por 15 anos por esse motivo, mas ainda fica outra pergunta, né? Por que ele foi solto? Aí que tá. O Dae-Su ficou preso por tanto tempo e só então foi solto porque a vingança do Jin-Lee precisava disso. Precisava mexer com o psicológico do Dae-Su. O vilão tinha que fazê-lo não somente saber o que fez, mas também fazer algo consigo mesmo. Pois é, Mido também estava no meio disso tudo, mas não como uma vilã ou parceira de Woo Jin. Mido é, na verdade, a filha do Dae-Su, e ele transou com a filha em meio a tudo isso. Ele passou 15 anos preso para que quando saísse, não reconhecesse a própria filha e eles tivessem um caso. Aqui tem um ponto meio sobrenatural para explicar a situação, que envolve hipnose tanto do Dae-Su quanto de Mido, que não deixa a trama ficar ruim de forma alguma, mas que acaba por ajudar a manter a crença de que aquilo aconteceria, né? E o cinema é isso, né? Como Shyamalan bem nos ensinou em A Dama da Água, o cinema é sobre crença, o cinema é sobre acreditar. Pois bem, 15 anos preso para que quando retornasse à sociedade, transasse com a própria filha. É meio que um de volta para minha terra do Gugu depois de 15 anos que deu muito errado. A verdade que o Dae-Su descobre é devastadora e ele não consegue suportá-la. Ele opta por eliminar essa verdade, encerrando então o espetáculo que o Jin-Lee tão meticulosamente planejou. O Jin assiste com satisfação à conclusão de seu plano, que culmina na própria morte. Ele não tem mais motivos para viver agora que seu jogo de poder chegou ao fim. O Dae-Su, por outro lado, encontra-se em um dilema angustiante. Ele tem sua liberdade, sua filha e seu amor diante dos seus olhos, mas permanece incapaz de vivê-los plenamente. Ele está fadado a viver em um estado de sofrimento constante, atormentado por suas ações passadas. Ele se debate entre a alegria e o desespero, entre a vida e a morte. A cada dia que passa, o Dae-Su enfrenta um tormento insuportável, preso em uma realidade que ele não pode mudar.
No cerne de Old Boy encontramos uma trama intrincada que mergulha nas profundezas da psique humana, ecoando conceitos de Freud e Lacan. O protagonista, o Daisu, é enredado em uma teia de desejos incestuosos e segredos reprimidos. A língua, um símbolo de poder e opressão, é usado como uma ferramenta para moldar a realidade do Joe Daisu e acaba por ser cortada, numa castração no final do longa. Seus desejos mais profundos são explorados e manipulados, representando a falta de controle sobre a linguagem e sobre as estruturas de poder. Em paralelo ao mito de Édipo, o Old Boy explora as complexidades da sociedade moderna, onde os ricos detêm um poder quase que divino. O Jin Lee, ou Lee Won-ji, o antagonista, ele personifica esse poder, manipulando não apenas o destino dos personagens, mas também as estruturas sociais e de classe. O incesto, um tema central no filme, torna-se uma metáfora da opressão e do controle, onde as relações familiares são distorcidas em nome do poder e do desejo. No mito de Édipo, o protagonista inadvertidamente mata seu pai e se casa com sua mãe. Em Old Boy, a busca de Odaisu por vingança leva a revelações chocantes sobre sua própria família e sua relação com o antagonista, o Jin Lee. O filme brinca com a ideia de destino e do encontro inevitável entre Daisu e o Jin, criando paralelos com o mito de Édipo, onde as ações dos personagens são guiadas por forças além de seu controle. O incesto é um tema subjacente no filme. A relação entre Lee e sua irmã é revelada como central para a trama. O filme sugere que essa relação disfuncional é uma das razões por trás das ações de Lee, alimentando seu desejo de vingança contra o Daisu. A culpa, outro elemento do mítico de Édipo, permeia toda a narrativa, especialmente quando os personagens confrontam as consequências de seus atos. O filme se torna uma tragédia de fato, principalmente no seu final, quando a caixa misteriosa aparece. R$2 ou uma caixa misteriosa? Essa caixa representa o segredo central da trama e a obsessão tanto do Jin Lee quanto do Daisu. Ambos os personagens guardam segredos que os consomem, levando a um ciclo de violência e autodestruição. É poético como essa obsessão reflete a ideia de como os indivíduos buscam desvendar os segredos ocultos que os afetam. Quando finalmente encontram-se o protagonista e o antagonista, ambos se veem como duas faces de uma mesma moeda, ambos atravessados por uma verdade avassaladora, atravessados pelo que fizeram ou foram obrigados a fazer. A linguagem, como enfatizado por Lacan, torna-se uma ferramenta de opressão em Old Boy. O Daisu, aprisionado em uma teia de palavras e desejos inexprimíveis, perde sua agência à medida que seu discurso é controlado. A ameaça constante de revelações chocantes perpetua seu silêncio, enquanto o Jin Lee exerce seu domínio. A liberdade de expressão é substituída pela coação. Os personagens são motivados por desejos de vingança que acabam encontrando-se no meio do caminho através do incesto. Porém, o, abre aspas, amor que ele sentia por sua irmã, era ele quem detinha o poder. E é tanto o poder que o vilão acha que é ele quem acaba por escolher por Odaisu. É ele quem tira o poder de decisão do protagonista, tira sua liberdade de escolha. A vingança motiva ambos os personagens, e é somente quando Lee tira sua própria vida que Odaisu finalmente pode escolher. Mas que escolha fazer após ter cometido tamanha atrocidade? Old Boy nos lembra que vingança, seu tema central, não é uma jornada de redenção ou justiça, mas um caminho para a perdição. A obra alerta contra os perigos da violência desenfreada e da busca irracional por vingança, destacando que, no final, essas ações só levam ao vazio e à falta de perspectiva de liberdade. É uma reflexão sombria sobre as consequências de nossas escolhas e a natureza destrutiva da vingança desmedida. Old Boy mergulha nas profundezas da psique humana, explorando temas tabus e complexos, além de oferecer uma análise penetrante da natureza da identidade, do poder e controle. O filme nos mostra um mundo onde os deuses modernos e caços manipulam não apenas os indivíduos e a classe trabalhadora, mas também a própria essência da realidade. A perda da agência individual diante das forças opressivas da linguagem e do desejo representa um chamado à reflexão sobre a complexidade da condição humana na era capitalista. Em última análise, Old Boy não apenas desconstrói as noções de identidade, mas também questiona o próprio tecido da realidade, desafiando as concepções tradicionais de moralidade e liberdade nessa era contemporânea que vivemos. São esses os pontos que colocam Old Boy no mesmo patamar que Sobre Meninos e Lobos, por exemplo, um filme que, em outro momento, eu venho para comentar aqui.
Eu sou Gabriel Gnan, agradeço novamente por você ter visto esse vídeo até o final. Ficarei muito mais feliz se você deixar um like, se você ainda não deixou, e compartilhar com algum parceiro seu, algum amigo seu que viu esse filme, que se interessou por esse filme, porque esse vídeo deu um puta trabalho, tá ligado? Uma grande pesquisa. Eu fiz outro vídeo também que deu uma grande pesquisa, um puta trabalho para falar sobre nerdolas e cultura woke, e como os comentários de South Park carregam uma filosofia ambígua sobre moral e tudo mais, que eu vou deixar aqui desse lado para você assistir. E também tem um vídeo muito bom que eu fiz sobre o Ian Curtis, o vocalista do Joy Division, e sobre como ele foi o homem mais triste do mundo. Eu uso essa hipérbole naquele vídeo também, né? Então é isso, muito obrigado e falou!